Muito bem, nessa terceira parte do vídeo de orientação para a atividade de cartografia temática A, em que no vídeo anterior, de forma inesperada, acabou sendo encerrada a gravação, onde eu estava demonstrando como fazer a substituição dos valores X da planilha, que aparecem ali por valores zero, para serem considerados na quantificação no momento que for feita a união aos polígonos, né? Então, nós temos que localizar todos estes valores X e substituir por zero. Para fazer isso, nós faremos o seguinte: eu vou usar a planilha domicílio 01RS e colocar ali, então, o cursor sobre a primeira célula numérica, Shift, Ctrl, seta para baixo, Shift, Ctrl, seta para o lado, né? Então, em toda essa seleção, nós vamos lá selecionar e substituir, tá, o valor X por um valor zero. Como o vídeo anterior encerrou de forma inesperada, quando a gente estava digitando aqui a letra, esse valor da planilha, né, ele já estava armazenado ali, agora não preciso fazer nada. Então, a gente só vai substituir tudo que é X por zero para limpar esses caracteres X que não serão reconhecidos no QGIS. Ó, foram feitas 16.440 substituições. Dá um OK, fecha, e agora se a gente procurar qualquer valor de X na planilha, nós não vamos encontrar, porque o que era X antes virou zero agora. A gente vai salvar a planilha, mais uma vez, né, e vamos fechar esta planilha, assim como manter a outra planilha referente a salários mínimos, renda per capita, também fechada. Então, aqui agora nós vamos voltar à tela do QGIS para fazer as devidas uniões com ambas as planilhas. As planilhas domicílio 01RS seleção e domicílio renda RS seleção. Para isso, nós temos que, antes de fazer as uniões, adicionar aquelas duas planilhas e reiterando que elas têm que estar fechadas. Então, vamos lá em adicionar polígono, adicionar shapefile, sabendo que não é o shapefile que nós queremos, é um arquivo do Excel. Vamos buscar o arquivo na pasta Excel com o tipo de arquivo shapefile, não, né? Tipo de arquivo Excel, formato MS Excel. Então, lá está a planilha domicílio 01RS seleção e aqui a planilha domicílio renda RS seleção. Com a tecla Ctrl pressionada, nós fazemos a seleção alternada de ambos ao mesmo tempo. Vamos abrir e vamos adicionar e depois fechar. Agora as duas planilhas estão ali. O nosso trabalho, ele envolve espacializar gráficos que vão demonstrar as características socioeconômicas sobre os setores urbanos de Santa Maria. Como nós já temos uma variável apresentada no pano de fundo aí, Santa Maria Domicílios, eu não vou perder essa expressão, exatamente para que ela sirva de comparação com aquilo que os gráficos vão mostrar para cada uma das temáticas relacionadas a este valor, que é o número de domicílios por setor. Então, nesse arquivo, a gente vai, sobre ele, construir as uniões. 2 vezes com o botão esquerdo do mouse, em uniões, né? Vamos adicionar uma união primeiro. Vamos adicionar a união com essa primeira planilha aqui. As duas estão ali, como estão na ordem das camadas, elas aparecem aqui também na janela de união. Unir o campo COD setor ao campo alvo CD Geocode. Tá? Como nós queremos todas as colunas desta planilha, não precisamos nos preocupar aqui nos campos unidos. O que acontece é que vai repetir a coluna COD setor, mas isso a gente pode excluir depois. Tá? Então, por a simplificação, vamos manter todos aí. E vamos aí aqui embaixo, no campo personalizado e prefixo do nome, aqui sim, eliminar isso para evitar um tamanho muito extenso no cabeçalho de cada coluna. Dá OK, aplica a união. Muito bem, vamos construir a segunda união com a planilha domicílio renda. Tá? Agora só aparece ela ali, ó. Mesma questão, COD setor, campo alvo, CD Geocode. Agora o que nós vamos fazer é unir os campos somente das colunas que contêm os resultados que nós calculamos na segunda etapa, no segundo vídeo que vocês já assistiram aí.
Tá? Então, elimina o prefixo do nome, seleciona somente elas, as outras a gente não vai marcar, eles não servem para esse trabalho agora, dá um OK e aplica, certo? Então, ali vocês observem que a partir de agora, sobre o arquivo Santa Maria Domicílios, nós temos na sua tabela de atributos, lá, ó, todas as variáveis que foram construídas nas seleções prévias, que contém lá os seus valores. Se vocês correrem o mouse de cima a baixo na seleção ali, vocês vão ver que tem ali alguns que são nulos, porque, né, estes setores aqui, eles não contêm correspondência na planilha, mas isso é um problema dos dados do IBGE, nós não temos muita ingerência sobre essa situação. O que vai acontecer é que eles vão ficar vazios na representação. E os valores que eram X, eles foram substituídos por 0. Tá? Então, temos aqui todas as colunas que vão servir de base para as nossas temáticas específicas, né? Abastecimento de água, esgotamento sanitário e banheiro, coleta de lixo e energia elétrica e renda per capita no domicílio. 5 temáticas de 5 mapas diferentes. Todos eles terão uma base de representação de preenchimento dos polígonos atrelada ao número de domicílios em cada setor censitário. Tá? Ok, como eu disse antes, ia gerar uma coluna a mais aqui, e tem várias colunas aqui que não servem para quase nada na nossa representação. Colunas nominais que falam sobre nome de mesorregião, né, aqui o código, o CD Geocode, né, do município. O que nós temos que ter aqui é o CD Geocode, né, e as outras a gente pode excluir as colunas. Para isso, a gente vai precisar aqui editar a planilha e excluir. Então, a gente pode editar, alternar para edição, ali, ó, onde meu mouse está posicionado. E observem que das opções que são ativadas, nós temos uma ali que tem um ícone com uma coluna em vermelho e um sinal de X do lado. A gente vai usar essa coluna, tá, esse ícone, ou melhor, para excluir aquelas colunas que não fazem muito sentido para o nosso mapa. Por exemplo, tipo, todas essas aqui, ó, tá? São colunas puramente nominais, tá? Não tem valores quantitativos nelas. E aí nós temos aí sim agora, né, dá OK, porque o V01 e o V02 fazem parte da planilha, e observem ali o ícone das demais, ó, estão presas à união. Ainda estão presas à união. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer depois de excluir essas colunas desnecessárias, dando um OK, tá? Ó, salvar o shapefile aqui, desabilitar a edição da planilha, da tabela de atributos, e exportar este shapefile aqui com os seus dados aí sim pertencentes à sua tabela de atributos e não vinculados às uniões junto a estas duas planilhas aqui. Para fazer isso, bem simples, vocês sabem, botão direito do mouse, exportar, salvar feições como, uma camada shapefile, que a gente vai lançar lá um novo arquivo chamado aqui Santa Maria. Opa, vamos digitar certinho ali. Dados, tá? Eu coloquei dados cidade antes, né, fazendo um teste entre um vídeo e outro, e aí eu vou mudar esse nome para não repetir aqui. Vou colocar dados editados, tá? Dados editados. E aí dar um salvar aqui, tá? Para não ficar sobrescrevendo o arquivo e não criar um problema aí de processamento. Dá um OK. Bom, de imediato passa a ser um novo arquivo aqui, portanto não é mais aquela visualização. Nós podemos aqui excluir as planilhas, remover, e agora a gente tem que começar repondo essa representação aqui, né, para o pano de fundo, para depois aí construir os gráficos temáticos. Então vamos de novo lá, vamos repetir aquilo que foi feito lá no primeiro vídeo. 2 cliques com o botão esquerdo do mouse, vamos na simbologia, trabalhar a simbologia na forma de uma expressão graduada, usando aqui, tá, a variável V01, que é número de domicílios, utilizando aí contagem por quartil, classificada por quartil, tá? Vejam que coincidem aqui os intervalos da legenda, tá? Então, aplicamos
Por aleatoriedade do programa, ele escolheu essa paleta de cores, e a paleta de cores para essa representação dos domicílios fica a critério de vocês. Vocês podem escolher, quem gosta mais do azul põe azul, quem gosta mais do verde põe o verde, desde que se respeite a regra da saturação, que é uma variável visual, ou seja, transição sobre uma mesma cor em valores menos intensos a mais intensos em saturação de preenchimento. Tá? Ok, temos agora condições de seguir o trabalho para a representação dos gráficos sobre a área que será base cartográfica para os nossos 5 mapas temáticos. A gente vai começar pelo de abastecimento de água. Tá? Nunca esquecendo de salvar o projeto de tempo em tempo. Bem? Para representar o abastecimento de água, vamos, com 2 cliques na camada, incluir um diagrama de gráfico de pizza com os atributos da coluna V12 à coluna V15. Essas colunas, lembram? Elas fazem parte daquela instrução que eu mostrei para vocês antes, que referem-se às colunas que contêm variáveis quantitativos de abastecimento de água. O 12 é rede geral, o 13 é por poço ou nascente, o 14 agora eu não me lembro, mas vamos lá, né? A gente pode buscar aqui na planilha, né? O 14 ali é água de chuva armazenada em cisterna e o 15 é outra forma. Aí outra forma abrange aí outras que não são essas, né? Voltando lá então, com essas colunas nós aplicamos, e quando aplicamos temos aí a representação dos nossos dos valores, né, dos diagramas em um tamanho único. Aí nós podemos aqui alterar o tamanho para um tamanho escalado, aqui, tá? De um atributo que é aí aquele que contém a maior, nesse caso a rede de água geral, contém o maior atendimento na área urbana da cidade. A rede de abastecimento de água da rede geral, essa rede que aqui no município de Santa Maria é a Corsã, que atende, né? Ela praticamente alcança todos os domicílios. Né? Vocês podem ver ali pela representação da cor bege, que é a cor lá dos atributos, ou a cor da variável 12, que ela predomina no diagrama. Ocorre que esse tamanho ele não está bom. Então, por isso que lá no tamanho, a gente estava fazendo um tamanho escalado. Esse tamanho escalado a gente trabalhou aí com o valor máximo, portanto, da variável V12, que é a rede geral, que é aquela que abrange mais atendimentos, tá? E a gente vai atribuir um tamanho mínimo aqui, tá? Esse tamanho do máximo ele vai ser de 5, por exemplo, de 10, né? Aí a gente vai ajustando, e o tamanho mínimo aqui a gente pode colocar de 5. Para diminuir aqui a proporção, ou aumentar aqui o tamanho para 15, né? E a proporção para 5. Ocorre que essa variação aqui que colide, né? Então vamos aplicar e dar um ok aqui. Essa visualização que colide aqui é dado os próprios adensamentos dos setores. Isso na escala que vai ser representado do tamanho da folha A3, é lá que a gente vai ficar observando, e é lá que a gente vai saber se a gente pode ajustar para um tamanho menor esses gráficos, se não compromete visualmente a informação, se dá uma ideia da espacialização do serviço de abastecimento de água de forma que comunique essa informação de forma eficiente. Tá? Mas de cara, o que a gente pode ver aí é que realmente procede essa realidade de que, não vamos falar em percentuais, mas poderíamos visualmente atirar com bom senso aí mais de 90% dos domicílios atendidos pela rede de abastecimento de água. Então essa primeira temática, tá? Abastecimento de água. Nós temos aí também uma outra situação que é editar as legendas. Então a gente vai editar essas legendas aqui, lá na função diagramas, lá nos atributos, lá no espaço referente à legenda. Então vamos dar uma ajustada aqui no tamanho da tela para poder digitar ali, em vez de V012, vai ser rede geral. Em vez de V013, vai ser poço ou nascente. Vamos deixar só por poço
a barra nascente, a famosa bica d'água, né? Aqui a quarta, cisterna, o 14, e o 15, outras, tá? Outra coisa aqui é que a gente pode observar que a variável 15, ela tem ali uma coloração muito próxima daquelas que estão ali. Vocês podem trocar essas cores aqui individualmente, tá? Vocês podem escolher aqui, né, na roda de cores, mudar isso para um outro padrão visual, né? Claro que não contenha já naqueles outros ali, por exemplo, laranja aqui, ó. E aplica alguns ali, ó, ocorre, ó, outras formas. Vejam que tem aqui, né, a representação de outras formas. Aqui também. Muito bem, então, tá? Essa primeira temática a gente vai salvar, ó, e observem que aqui na legenda, a legenda foi apresentado, tá, o diagrama rede geral, poço ou cisterna. Se a gente for adicionar novamente um novo diagrama, o que acontece, né? Como a função diagrama ela atrela a tabela de atributos, né, as variáveis, toda vez que eu colocar novas variáveis aqui, vai empilhar as variáveis armazenadas, ou eu tenho que excluir essas aqui para criar uma nova espacialização, de uma nova temática, de um novo mapa temático. Desta forma, eu recomendo que vocês façam a separação dos arquivos por mapa temático, mesmo que isso dê algum trabalho e acumule arquivos de mesma planilha de atributos, tabela de atributos, de mesmos polígonos, né, de mesmo shapefile, mas que vocês vão separar isso para uma melhor organização das camadas aqui, ó. Então, esse arquivo editados que eu trabalhei aqui na temática abastecimento de água, eu já vou de imediato exportar esse arquivo na forma de um shapefile que tem no nome o abastecimento de água. Né? Então, vamos lá, vamos botar lá Santa Maria. Eu vou pegar o nome de um que já está aqui, só para editar melhor ele. Santa Maria Abaste Água. Tá? Abaste Água. Não precisa botar todo o nome, é só para identificar que esse arquivo é o arquivo que tem a temática abastecimento de água. Tá? Claro que no momento que eu salvar ele aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai perder aquela representação visual ali. Né? Olha lá. Então eu tenho que construir isso de novo para ficar com a mesma expressão visual que eu construí previamente. Tá? Dá um certo trabalho, não tenha dúvida, dá um certo trabalho. Né? Ó, eu tenho aqui, por exemplo, não tem nenhum diagrama aqui. Tá? Mas como eu disse, vocês fazerem outros diagramas sobre os mesmos conteúdos, por exemplo, né, a temática depois dessa, que é aquela que se refere ao banheiro, ó, com e sem banheiro. Tá? Então, nós temos aqui um mapa, né, podemos fazer uma representação, ou por tipo de esgoto sanitário que contém mais colunas. Eu vou fazer com e sem banheiro, para vocês verem o que acontece. Tá? Com e sem banheiro são as colunas 16 e 23. Então, eu tenho que selecionar a 16 com o CTRL pressionado, selecionar a 23 e somar aqui. O que acontece com elas? Elas vão fazer parte do mesmo diagrama. Então, para que evite-se isso, eu teria que excluir aqueles atributos que formam o diagrama temático. Por isso que, para cada mapa, vocês vão ter que representar em arquivos shapefile diferentes. Tá? Eu vou cancelar isso aqui nas camadas, para que vocês possam depois ter somente aquelas específicas antes de fazer o acabamento, o fechamento do trabalho, né, em que vão colocar estas variáveis em um layout final de mapa. Tá? Então, fica aí esse terceiro vídeo para que vocês organizem os dados e gerem a representação na forma de diagramas, tendo uma expressão de base, de fundo, que mostre o número total daquilo que está distribuído no gráfico. Cada preenchimento desses aqui, que representa um intervalo numérico desses, é o total, dentro desse intervalo de domicílios, que esse polígono distribui proporcionalmente os tipos, nesse caso, de abastecimento de água. Correto? Tá? Então fica aí esse vídeo. Aplicar as mesmas técnicas para as outras
temáticas, repetir os mesmos procedimentos para fazer os outros arquivos e aí reproduzir a sua espacialização. Então, a primeira etapa aqui, ó, mostra para vocês uma delas. O que fica de dica para vocês antes de reproduzir, fazer e repetir, que, convenhamos, né, não é necessário, é vocês criarem, ir exportando, ó, tá? Porque aqui nós não temos mais nenhuma variação visual, ó, não tem nenhum diagrama, a simbologia é símbolo simples. Então façam o seguinte, ó, exportem aqui Santa Maria abastecimento de água. Esse arquivo ele vai virar Santa Maria coleta de lixo. Tá? Coleta, underline, lixo. Tá? Eu vou sobrescrever arquivo. Na verdade, sobrescrever não. Eu vou replicar arquivos. Coleta de lixo. Vou exportar o próximo, que é esgoto sanitário. Então, aqui, né? Esgoto sanitário. Esgoto só, né? Esgoto. Ok. Vamos reproduzir aqui, replicar mais um para energia elétrica. Então, vamos lá. Repetindo passos para ganhar tempo. Antes de encerrar o terceiro vídeo, porque a partir daqui vocês vão reproduzir os procedimentos que eu expliquei anteriormente, ainda antes de fazer esse fechamento. Aqui energia elétrica, eu vou botar eletricidade. Eletricidade. Energia elétrica, né? Salva, dá ok. E o último, renda per capita. Ficamos com os 5 ali. Vamos chamar de renda. Depois ali isso é para simplificar nome de arquivo, que é bem-vindo sempre. Tá? Ok, então temos os nossos 5 arquivos temáticos ali, que a partir de agora basta de um por um vocês gerarem uma visualização que contenha estas propriedades, estas variáveis visuais e este ajuste de tamanhos, principalmente dos gráficos, para que eles reproduzam de uma forma visualmente adequada as individualidades de cada um desses polígonos de setores. Lembrando que, mesmo que eu não tenha comentado isso nos vídeos anteriores, vocês podem escolher qualquer área urbana de qualquer município do Rio Grande do Sul, dado que vocês dispõem dos dados de todos os setores censitários do Rio Grande do Sul. Então, se quiserem fazer para um município como Rosário do Sul, Passo Fundo, Charqueadas, né, Uruguaiana, Porto Alegre, fica a critério de vocês. Os procedimentos eles são exatamente os mesmos para outros municípios, que nesse caso aqui, a título de tutorial, estamos aí com Santa Maria, certo? Ficamos por aqui nesse vídeo. O próximo vídeo será a orientação para a finalização, portanto, a elaboração do layout final dos 5 mapas. Até o próximo.